É, gostaria de confirmar se todos conseguem me ver bem, me escutar bem e ver os slides, que é muito importante. Tudo certo. Tudo certo? Sim, tudo ótimo. Ótimo, que é muito importante que vocês tenham acesso à aula com qualidade. Então, nós ainda estamos, né, estamos encerrando aqui a disciplina de empreendedorismo e inovação, uma disciplina muito divertida, né, pessoal? E teremos aqui novos objetivos de aprendizagem nesse encontro, né? Nós falaremos hoje, a pedido de alguns alunos também, sobre as características comportamentais que são vinculadas ao empreendedorismo, um pouquinho da teoria de âncoras de carreiras que vocês estão vendo no material teórico, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a segmentação dos grupos, eu inseri isso dentro de uma dinâmica para a nossa aula ficar um pouco mais para a gente ter um pouco mais de interação. A gente vai entender um pouquinho mais sobre os comportamentos que influenciam a trajetória de empreendedores e a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos fortes e fracos, né, que podem ser trabalhados pensando nessa ótica de empreendedorismo e inovação. E eu espero que depois dessa aula vocês já tenham conhecimentos novos para aplicar na onde você trabalha, né, para levar mesmo para a sua vida na dimensão pessoal e também na dimensão profissional, para que você possa ter ciência, né, das características empreendedoras que podem te ajudar a alcançar os seus objetivos. Mas vamos lá, turma. O material ele está anexado aqui. Vocês podem acessá-lo, acompanhar a aula junto comigo, tá? E é preparado para vocês, então fiquem à vontade para utilizar, tá? O empreendedorismo e inovação, a gente considera que é uma nova abordagem do empreendedorismo, porque ela já considera que por si só, o empreendedorismo, né, ele precisa ele já não se sustenta mais no mercado. A inovação, ela precisa fazer parte da nova ideia, né, do que é empreender e de como colocar em prática um modelo de negócio que possa ser rentável no mercado. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, né, eu queria trazer uma reflexão inicial nessa aula que é relacionada à taxa de sobrevivência das empresas. Já é quase que um reconhecimento geral que as empresas elas têm um prazo de validade de até 2 anos. Não sei se vocês já escutaram isso antes. Mas eu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso. Esse prazo de até 2 anos, ele vem de pesquisas relacionadas, né, ao campo de gestão, que determinam que as empresas elas passam por estágios de maturidade diferentes. Então, quando uma empresa nasce, a gente considera ela uma empresa nascente, né? Vamos dizer uma empresa bebê. A partir do momento que ela é uma empresa bebê, ela ainda não tem clientes que a conheçam, ela ainda não tem um público fidelizado, ela ainda não deu as carinhas, né, para fora para conhecer a concorrência, para que as pessoas saibam, olha, tem uma empresa ali naquela localização que oferece tal produto, ou tem a tal empresa que é especializada em tal aspecto. Então, a empresa ela ainda não é reconhecida no meio que ela atua, né, no segmento de mercado que ela faz parte, e, portanto, ela passa por um período, né, que ela precisa consolidar essa imagem e ocupar esse espaço. Então, a gente diz, né, que as empresas bebês, as empresas nascentes, elas precisam desempenhar mais esforços porque elas precisam ocupar esse espaço no mercado que vai ser determinante, né, para um melhor desempenho dela nos próximos anos. Então, uma empresa nascente, ela é considerada nesse termo até seus 2 anos de vida, ou 3 se for um período de excepcionalidade, por exemplo, o momento de pandemia, né? Um fator de crise, é algo que possa comprometer o seu desempenho. Então, as empresas que surgiram na pandemia, por exemplo, elas tiveram um prazo maior de maturação e elas foram consideradas empresas mais imaturas, né? Nascentes por mais tempo. Nesse período, a gente diz que a empresa ela pode, entre aspas, errar. E nesse período, pessoal, um outro aspecto importante é que a empresa ela pode não alcançar a sua margem de equilíbrio. Vocês já escutaram esse termo antes? Sabem o que significa? Margem de equilíbrio? Eu nunca ouvi falar. Eu vou colocar aqui no chat uma formulazinha. A
margem de equilíbrio é quando os meus custos correspondem ao meu lucro, né? A minha empresa ela passa a se cobrir. Então, uma empresa que atinge a sua margem de equilíbrio não significa que ela está lucrando ainda, significa que o tanto que ela ganha é suficiente para cobrir seus gastos. É nesse status que os empreendedores querem chegar? Não, a gente quer superar a margem de equilíbrio, né? A gente quer ultrapassar essa margem, a gente não quer ficar aqui no igual, a gente quer ter mais lucro do que gastos, né? Do que custos, mais especificadamente. Então, se a Jassual, a Vitória, né, chegarem para a gente e falarem, olha, professora, eu abri uma empresa de roupas, mas eu vou fechar, porque ela tem 3 meses e não está vendendo, e está difícil, eu gastei muito para comprar os materiais, né, os produtos para disponibilizar para revenda e já não estou tendo lucro. E a gente pode falar, né, a Dani pode virar para a Jassual ou para a Vitória, que estão nessa situação, e pode dizer a ela, olha, eu acho que é muito cedo ainda para você tomar essa decisão de encerrar as atividades da sua empresa, porque a sua empresa ela ainda está crescendo no mercado, né? E o que a Dani quer dizer com isso? Que a empresa das meninas ela ainda está em uma fase de maturação. Então, até os 2 anos significa que a sua empresa é esperado que ela não alcance a margem de equilíbrio todos os meses, porque ela vai precisar ocupar esse espaço no mercado. Não estou dizendo que você não vai montar uma empresa, né, e não vai ter lucro em nenhum mês ao longo desses 2 anos. Inclusive, pode ser que você tenha em todos, mas de acordo com as estatísticas, né, e os estudos que pairam essa estruturação do mercado, considera-se que é difícil que a sua empresa, ainda sem essa estabilização, né, sem dar as carinhas, né, no seu segmento de mercado, ela tenha um bom desempenho nesse período. Agora, quando a empresa passa desses 2 anos, ela já entra em uma outra fase. Essa fase, pessoal, é a fase da empresa que ela já não é mais nascente, ela é uma empresa madura. Na fase de empresa madura, a gente já espera que a margem de equilíbrio seja ultrapassada. Então, a minha empresa ela precisa dar lucro, tá? Mas e aí, o que acontece? Vamos supor que o Wanderson ele chegue para a gente, né, e fala: olha, professora, eu e a Raquel aqui da turma abrimos uma empresa, a gente se conheceu na faculdade, fez uma parceria. Abrimos uma empresa que já tem 2 anos e a empresa ainda não está tendo lucro, né? Os custos ainda não superam os gastos, os lucros ainda não superam os gastos. E aí sim a gente vai dizer que a empresa dele ela precisa de uma análise para que a gente possa entender da onde vem esse desequilíbrio e o que é preciso fazer para que a empresa ela seja recolocada, né, sob um direcionamento que possa modificar esses resultados. Aqui no chat a gente tem uma colega que está dizendo: a minha nasceu na pandemia, é luta todos os dias. Nasceu em um período crítico, né, cara? Então, as empresas nascentes, elas precisam fazer mais esforços, né, para prospectar, para fidelizar, para consolidar uma marca no mercado, né? Porque elas ainda não têm esse benefício e é esse momento da gente fazer as ações. E depois dos 2 anos, aí sim é esperado, inclusive, né, que nós tenhamos mais facilidades para ter essa estabilidade no mercado, porque nós já teremos clientes que voltam, né, os clientes fidelizados. Então, outra concepção que os estudos trazem aqui de que empresa nenhuma sobrevive se tiver só cliente novo. As empresas só passam a ter lucro a partir do momento que elas fidelizam e que os clientes passam a voltar, né? Então, é importante que a empresa, nesses 2 anos, ela busque estruturar um público que volta para garantir uma estabilidade no seu faturamento. Mas vamos lá, por que eu trouxe isso? Para a gente poder refletir um pouquinho sobre a taxa de sobrevivência das empresas, né, com até 2 anos. As empresas, na verdade, estamos mudando esse fato de reconhecimento geral, que as empresas, né, faliam em até 2 anos, e, na verdade, nós temos números melhores, né? As empresas que são formalizadas, o que significa formalizar? Deixa de ser uma empresa informal. Ela adere um CNPJ,
ela passa a ter práticas voltadas para o gerenciamento, né? Passa a incorporar técnicas de administração para fazer uma gestão de negócios, utiliza de fundamentos de marketing ou das outras áreas funcionais do campo de gestão e passa, vamos dizer, a profissionalizar as suas operações. Então, as empresas que têm feito isso, elas têm tido uma maior taxa de sobrevivência no mercado. Então, empreender não é uma brincadeira, né? Tudo isso para dizer que empreender não é uma brincadeira, é preciso consolidar uma empresa dentro de uma ótica profissional. E isso para empresa de qualquer porte. Tanto que esse dado que eu trouxe para vocês é um dado, né? É um dado que eu retirei do Data Sebrae, né? Então, significa que as empresas que elas não se formalizam, elas têm uma menor taxa de sobrevivência, né? E a não formalização, a gente considera aqui, para além dessa questão do CNPJ, também a não aderência de estratégias que trazem essa maior estruturação formal, né, para as operações de uma empresa. Por que a gente pode fazer essa consideração? Porque se uma empresa ela não tem a sua formalização como CNPJ, ela tem dificuldades para crescer e para se operacionalizar, porque ela não tem acesso, né, a inúmeros benefícios, nem mesmo a uma conta PJ ali de banco que vai permitir com que ela tenha planos de pagamento, né, vinculados a intermediadoras financeiras, como maquininhas, etc., que possam dar melhor condições de pagamentos e taxas para pessoas que são jurídicas, ou seja, para empresas, né? Que o CNPJ nada mais é do que tornar a empresa uma pessoa jurídica. Então, é o CPF da empresa. Mas vamos lá. Depois desse dado e dessa reflexão, eu queria questionar vocês, né? Se vocês concordam que o planejamento, né, se o controle, eles são fundamentais para o sucesso empresarial. Sim ou não? Sim, Sim, né? E vocês estão numa linha já prevista. A maioria das pessoas realmente concorda que sim. Mas por que as pessoas não praticam, né? Por que não fazem de fato esse planejamento, esse controle? Por que isso fica em um plano abstrato e não vai para um plano operacional, né? Isso não entra ali no cotidiano prático da empresa. Então, a nossa aula a gente vai refletir um pouquinho sobre esses aspectos e o que a gente pode fazer para mudar isso. E para a gente fazer isso, tá, eu trouxe uma reflexão, né? Do David McLand. Vocês já ouviram falar do David McLand? já ouvi bem por cima, só o nome já ouvi, mas não sei nada sobre. É um dos grandes nomes, né? Aqui, quando a gente fala do tema de empreendedorismo, a gente vai falar um pouquinho do Edgar Schein, a gente vai falar do trabalho de Osterwald, né, o Alexander Osterwald, e a gente também vai trazer nessa aula de hoje o David McClelland, que foi um psicólogo norte-americano, né, que se destacou pelos estudos sobre motivação humana, com ênfase nos motivos que influenciavam o comportamento dentro de empresas, ambientes organizacionais. Então, os trabalhos desses estudiosos são amplamente referenciados no campo da gestão, também na psicologia, né? Mas principalmente porque ele traz a teoria das necessidades, né, e do comportamento das pessoas no trabalho. Então, ele diz que as pessoas, elas têm características que podem favorecer a condução de um negócio, ou ao mesmo tempo desfavorecer. E ele foi observando, por meio dessa análise de comportamento, que haviam certos comportamentos que faziam com que as empresas dessem certo. E haviam outros comportamentos que dificultavam a jornada das empresas. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre como isso pode influenciar. Para isso, a gente vai acessar um caso, tá? Que está. Opa! Neste link, quem quiser acessar junto comigo pode, mas eu vou apresentar o caso aqui na tela para vocês.
O estudo de caso é muito comum no campo de gestão, tá, pessoal? Que nada mais é do que uma retratação de uma situação empresarial em que a gente analisa as condutas adotadas para saber se foram pertinentes ou se algo poderia ter sido feito diferente, tá? E o caso que nós vamos analisar hoje, ele é intitulado Doces Casa Grande, e ele vai abordar um pouquinho da história da Dona Mônica. Então, eu farei a leitura desse caso e depois a gente vai refletir um pouquinho sobre ele. Dona Mônica é uma renomada senhora da alta sociedade paulistana, esposa de um bem-sucedido cirurgião plástico e que, aos 64 anos, não se abala com a aposentadoria nem com a velhice. Pelo contrário, resolve iniciar um novo projeto empreendendo numa pequena empresa no interior do estado de São Paulo. Sua ideia de empreendimento nasce a partir da casa de veraneio que possui em uma antiga cidade no interior do estado de São Paulo, em que a população local é um pouco mais de 15 mil habitantes. Apenas 2 horas e meia da capital, o destino é bem movimentado aos finais de semana e durante as férias para descansar. Essa vivência lhe permitiu conhecer muito bem os habitantes, criar vínculos de amizade participando do dia a dia e, consequentemente, conhecendo as dificuldades do povo, resultado direto do pouco desenvolvimento econômico. Por outro lado, Mônica não se conformava com a aposentadoria, não admitindo envelhecer somente cuidando dos netos quando estes chegaram. Ela sempre trouxe consigo o sonho de transformar seu talento para fazer doces caseiros a partir de uma tradicional receita de família em uma empresa. Elogios nunca lhe faltaram, tanto por parte dos familiares quanto por amigos próximos ou de qualquer um que degustasse a iguaria feita por ela. Já havia feito muitas receitas para serem vendidas em ações beneficentes e, em alguns casos, toda a produção era vendida antes mesmo do início da feira ou promoção social. Com um forte desejo em contribuir para o desenvolvimento local, além de realizar o sonho de empreendedorismo, resolveu montar uma pequena fábrica de doces caseiros em Compotas, na cidade onde estava sua casa de veraneio. A partir de agora, Mônica precisava definir algumas coisas em seu projeto e, tendo alguns valores ou critérios pessoais defendidos como norteadores de seu empreendimento, define que a estrutura produtiva não seria automatizada, mas sim toda artesanal, com grandes fogões a lenha em que os doces seriam produzidos, diferentes de tudo que se encontra no mercado, com o inigualável sabor caseiro. Toda a concepção da empresa parte desse norteador, seguindo critérios artesanais em fogões a lenhas e tachos de cobre. Outro ponto inegociável era o ponto de cada receita, dado pessoalmente por Dona Mônica, a detentora da receita do sucesso e da tradição familiar. Para atender o objetivo social de sua ideia de negócio, Mônica resolve contratar somente senhoras já aposentadas ou donas de casa que precisavam complementar a renda. Com o preço de venda praticado superior ao das concorrências, nossa empresária foca sua atuação em hotéis de luxo, restaurantes finos gourmet e lojas especializadas em produtos de alto valor agregado na região dos bairros nobres de São Paulo, capital. Para conseguir esse objetivo, contratou uma representante comercial conhecedora desse mercado. Com os recursos necessários para o início do seu negócio, Mônica construiu o prédio para sua fábrica e comprou os equipamentos, fazendo um investimento inicial de 170 mil. Todo o negócio foi estabelecido a partir do conceito de um doce com elevado padrão de qualidade, embalado em compotas bem decoradas com temática dos casarões das fazendas de café, e em obediência à sua receita centenária, passada de mãe para filha através de gerações. Passado um ano da abertura, seus doces estão em 2 hotéis de luxo, várias lojas de alimentos gourmet e uma grande rede de supermercados. Porém, nosso empreendedor está enfrentando dificuldades financeiras, operando com pouco lucro e até mesmo prejuízo, apesar de praticar uma margem de lucro elástica, fazendo com que seus doces sejam vendidos por um preço elevado. Ela não tem dificuldade em escoar toda a sua produção mensal, na verdade, são vários os pedidos negados por não ter como produzir. Ao final do segundo ano, Mônica encerra suas atividades antes que os prejuízos acumulados comecem a dilapidar o seu patrimônio pessoal. Uma história muito comum, tá, pessoal? É um caso muito comum, tá? Dada a leitura do caso,
E dado o nosso tempo de aula, a gente já vai prosseguir. E eu queria saber de vocês, quais os principais motivos para a empresa da Dona Mônica estar enfrentando dificuldade? O que vocês acham? O que tem sido um empecilho? Uma pesquisa de mercado em busca dos clientes, um nicho, certo? Muito interessante. O que mais, pessoal? O que pode estar impedindo a empresa da Dona Mônica de ter um melhor faturamento? A gente pode pensar também que ela tem algumas restrições, né, em relação à produção industrial e que ela não atende toda a demanda que teria, então ela recusa pedidos, né, porque ela não tem capacidade de produção. A Bianca trouxe um alto investimento inicial, não sobra dinheiro para mais investimento com retorno mais demorado, falta de planejamento para dar conta dos pedidos, conhecer o público-alvo, faltou planejamento. Muito bem, todas as ponderações muito pertinentes para o caso, né? E quais características pessoais da Dona Ana, pelo pouco que a gente conheceu ela, estão dificultando o sucesso do negócio? O que ela considera como inegociável que pode estar atrapalhando a empresa dela de crescer, né? De ter um faturamento que vai trazer a sustentabilidade do negócio. Pelo caso, o que vocês acham? Parece que ela foi um pouco centralizadora, né? Tudo tem que ser estritamente artesanal. Vendo que vocês estão colocando aqui no chat. Então, ela não abre mão de dar o ponto final, né, das receitas. Tudo tem que ser feito na panela de tacho. Então, tem uma limitação da produção. Ela não compartilha a receita da família, muito bem pontuado, né? Eu acho que também inovação. Acho que faltou um pouco de inovação, pelo fato de ser algo que é passado de geração em geração. E acaba que tendo essa limitação de explanar mais o ângulo. Então, faltou ela olhar para o negócio com mais inovação, pensando o que ela poderia fazer de diferente. As funcionárias aqui que falaram no chat, o uso de máquinas de tecnologia, que ela não aderiu. Muito, muito interessante, muito pertinente esses fatores que vocês estão colocando, né? E o que poderia contribuir para que o negócio da Dona Ana desse certo? Quais características pessoais que ela poderia aderir? Ela poderia ter uma mente mais aberta, poderia ser um pouco mais gananciosa, né? Não perder as vendas ali, ter metas, continuar com o projeto de tudo caseiro, mas investir com uma mão de obra, se ela não quiser abrir mão desse ponto, vender as receitas, se arriscar mais, se abrir para novas tecnologias, fazer mais treinamentos com a equipe, para a equipe também poder dar o ponto final dela. Muito bom, muito interessante. Então, qual que é o intuito, né, desse caso e dessa discussão? É a gente perceber que, por mais que os fatores externos, eles condicionem também o desempenho do nosso negócio, né, como fatores externos? A economia, a concorrência, as legislações, né, aquilo que pode, a disponibilidade dos materiais, do fornecimento da matéria-prima, tudo isso são fatores que também se relacionam com o desempenho. Mas muitas das vezes, e principalmente eu trabalhei por muito tempo com o Sebrae, que é onde a gente lida com pequenos empreendedores como a Dona Ana, como a Dona Maria, né? E nós vemos que muitas das vezes são os próprios empreendedores, né? Que também prejudicam o seu próprio negócio, não de forma intencional, né? Mas é preciso ter consciência, se a gente quer empreender, das características pessoais que vão contribuir com o sucesso do meu negócio. Desenvolver a missão da empresa, muito legal essas características que vocês trouxeram, né? E pensando nisso,
né? Pensando nessas características pessoais, a gente vai falar um pouquinho, né, dessa questão das teorias do David McKeown, que fala sobre os comportamentos das pessoas, que são orientados principalmente por 3 tipos de necessidade: de realização, de planejamento e poder, né? E diferente das características que são inatas, o que são características inatas? Aquelas que já nascem com a gente, por exemplo, a cor da pele, a cor do cabelo, né? Isso é uma característica inata, nós já nascemos com isso. Agora, as características dos empreendedores, né, comportamentais, elas não são inatas. E acreditem se quiser, por muito tempo na história, a ideia de características inatas, ela preponderou na sociedade, né? Vocês já devem ter ouvido, ele tem o dom da música, tem o dom de não sei o quê, o dom da habilidade X. Mas tudo que é habilidade, pessoal, nós podemos trabalhar ao longo da vida, né? E o David, a pesquisa dele foi importante, porque ele veio dizer que ninguém nasce ali com carinha para ser empreendedor, né? Já nasceu pronto para empreender. Na verdade, a pessoa, ela tem características pessoais, né? Que foi mais desenvolvida em relação a outras pessoas que contribuem para o sucesso do negócio. Então, essa percepção, por mais que ela pareça óbvia, ela foi um marco na história, porque as necessidades, né, elas não eram vistas como capazes de serem aprendidas ao longo da vida, né, que pudessem ser como são, moldadas pelas experiências que nós temos. Então, isso influenciou diretamente modelos de liderança, programas de desenvolvimento gerencial, né, métodos de seleção de talentos, uma vez que foi possível entender que diferentes cargos, né, e contextos, eles precisavam de combinações de características que elas poderiam ser trabalhadas. Então eu estou entrevistando aqui, deixa eu ver quem eu vou entrevistar. A Graziellen para minha empresa. E aí eu vi que a Graziellen, ela não tem determinadas características profissionais que eu busco, mas ela tem outras. Eu não vou descartar a Graziellen, né? Eu vou incentivar ela a desenvolver essas características que eu vi que nela falta. Então, isso foi revolucionário do campo de seleção de pessoas. E no campo de empreendedorismo é importante, porque primeiro, né, para os empreendedores passarem a ter uma maior conduta, né, desenvolverem ações que sejam mais propensas a contribuírem com a gestão do negócio, e também pensando que é um termo hoje, intraempreendedorismo, ele já está popularizado, né? O que é o intraempreendedorismo? É você buscar profissionais para trabalhar na sua empresa que tenham características empreendedoras. Porque a gente vai conhecer algumas características dos empreendedores e a gente vai ver como eles possuem características que, de fato, né, podem nos ajudar a desempenhar tarefas até mesmo dentro de uma empresa, dentro de uma equipe. Então, isso tem se popularizado, né? Não apenas para você trabalhar mesmo na sua equipe. Então, vamos supor que a Chassuá, ela tenha características de negociação, que é algo que os empreendedores precisam ter, né? Ou ela consegue assumir muito bem os riscos, porque os empreendedores também precisam assumir riscos. Então, eu gosto nisso nela e eu sei que para o meu negócio isso vai ser importante, tá? Então, nós conheceremos um pouquinho sobre as características que vão compor cada grupo de realização, de planejamento e poder. E para a gente poder fazer isso de forma dinâmica, nós vamos fazer um teste de habilidades empreendedoras. Então, eu vou pedir que todo mundo pegue um papel e uma caneta ou abra um bloco de notas, né? Papel e caneta eu acho mais fácil de organizar, porque nós vamos fazer um somatório de pontos, tá? A gente vai trabalhar com escala Likert, a gente vai atribuir graus de concordâncias às determinadas afirmações, e nós veremos ao final da aula se nós temos essas características empreendedoras e quais nós precisamos trabalhar. Combinado? Então, 1 minutinho para vocês buscarem aí papel e caneta ou abrirem um bloco de notas para a gente começar. Quando vocês estiverem prontos, me deem um ok aqui no chat. A Jessuá já pegou, muito bem. Ok. Certo? Ótimo, então vamos lá. O primeiro grupo que nós vamos abordar é o grupo da realização.
faz parte da realização, características comportamentais que vão envolver a busca de oportunidade, a iniciativa, persistência, o comprometimento, a exigência de qualidade e eficiência e a concepção de correr riscos calculados. Agora nós vamos ver um por um e trabalhar a questão da pontuação, tá? Antes disso, só queria reforçar, até para a gente entender o tópico de busca de oportunidades e iniciativas, que nós precisamos pensar que quando eu trabalho com essa visão empreendedora, seja na atuação como empreendedor, ou seja dentro de uma empresa com habilidades, né, que são empreendedoras, eu preciso ter em mente que o meu produto ou serviço, ele precisa atender uma demanda no mercado, né? Um sinônimo para demanda poderia ser necessidades, mas aqui necessidade vai ter uma característica específica, então por isso que eu não usei. Então, o meu produto ou serviço precisa atender uma demanda no mercado. Essa demanda, ela pode ser tanto uma necessidade ou tanto um desejo, tá? Então, a gente precisa pensar nessa condição, que ela envolve duas vertentes diferentes. Por exemplo, pessoal, eu preciso me alimentar todos os dias, certo? Eu preciso comer. Para que eu preciso me alimentar? Para ter energia, para ter nutrientes, para ficar forte. Isso é uma necessidade. Agora, eu preciso comer comida japonesa todos os dias? Não, né? Não tem essa necessidade. Então, isso significa que é um desejo. Então, eu preciso entender nessa busca de oportunidades se o meu produto ou serviço, ele está atendendo, né? Ele está condizente com alguma necessidade ou desejo do mercado e se é público que supre essa demanda. Agora é a sua vez. Então, o que vocês vão fazer? A gente vai trabalhar com escala Likert, que é aquela atribuição de graus de concordância. Nós vamos variar esses graus de 1 a 5. O 1 é o grau mais baixo, significa que você nunca faz esse comportamento, você não pratica. O 2 raramente, o 3 algumas vezes, né? O 4 na maioria das vezes e o 5 sempre pratica esse comportamento. Então, é um grau crescente, que ele vai do nunca até o sempre. Então, a gente vai ler as afirmativas referentes a esse bloco de busca de oportunidades e iniciativas e vocês atribuirão um grau de 1 a 5 para cada período, né? Para cada frase que vai estar disposta aqui, tá? Então, pensando que busca de oportunidades, é isso que nós acabamos de comentar, essa concepção de que uma ideia de negócio, para dar certo no mercado, precisa estar vinculado com uma necessidade ou um desejo. E se essa ideia já está desalinhada, né, meu negócio já tem menos propensão de prosperar, quais comportamentos aqui eu pratico, né, ou eu não pratico, que são vinculados a essa categoria? Então, vamos lá. O primeiro deles, faço as coisas antes de solicitado ou forçado pelas circunstâncias. E aí vocês vão colocar podem colocar, por exemplo, um BO, né, no papel, tipo bloco de busca de oportunidades. E aí vocês colocam 3 notas para esse bloco e no final vocês vão colocar o somatório, tá? Então, agora vocês darão um grau de 1 a 5 para essa primeira afirmação. Faço as coisas antes de solicitado ou forçado pelas circunstâncias. Pronto? Entenderam a lógica? Sim? Perfeito. Então, vamos para o próximo. Desenvolvo novas ideias e projetos, além das atuais soluções ou propostas estabelecidas. Então, se eu estou desenvolvendo um projeto, né, uma ideia na minha vida, pode ser profissional ou pode ser pessoal, tá, gente? Então, pode ser, eu preciso solucionar a montagem do guarda-roupa da minha casa. E aí eu tive um problema, como uma das peças era menor. Eu busco mais soluções, ao invés da que tem proposta. Então, tragam isso para a vida de vocês, tá? E a última frase desse bloco é: aproveito oportunidades fora do comum para iniciar um novo projeto ou atividade e estabelecer parcerias e ampliar aprendizados. Vocês também darão uma nota de 1 a 5 para essa afirmação,
E embaixo vocês colocarão o resultado dessa característica. O que que é? Vocês irão somar os pontos. Então, se eu dei nota 1, 2 e nota 5, então eu vou colocar no resultado dessa característica 8. Tudo bem, Vinícius, muito obrigada por avisar. Perfeito, pessoal? Todo mundo fez esse bloco? Podemos ir para o outro? Sim? Ok. Muito bem. Agora, a próxima característica, né, que nós vamos abarcar, que está dentro do grupo de realização, é a persistência, né? O que que é a persistência? A gente tem que ter muito cuidado em relação à ideia da persistência no âmbito dos negócios. Vocês já foram em uma loja, né, que o vendedor ele fica te convencendo a comprar porque ele fala que precisa bater a meta? Ai, compra, eu preciso bater a minha meta. Ai, compra, pelo amor de Deus, né? Isso não é ser persistente, isso é ser teimoso, né? É muito importante que nós pensamos que no mundo dos negócios a característica da persistência é a teimosia inteligente, né? É a questão da gente ter insistência para aquilo que vale a pena, mas não necessariamente a gente ir pela teimosia, que é quando a gente faz apelação, né? Que não necessariamente tem uma fundamentação. Então, a ideia da persistência é diferente da teimosia. E é importante a gente saber essa linha tênue, né, entre os dois elementos. Então, o bom vendedor não é aquele que vai te falar, pelo amor de Deus, compra para eu bater minha meta. O bom vendedor é aquele que ele vai te falar, olha, pode comprar, né? Se você quiser, eu vou estar aqui disponível. Se você não quiser levar hoje, fica com o meu telefone. Qualquer coisa você me avisa. Se você quiser que eu reservo, você me dá um toque que eu guardo para você, né? Aquele que cria meios, que facilita, mas que ele não invade o espaço do consumidor, perfeito? Em relação aos comportamentos que são vinculados a essa característica, nós vamos avaliar da mesma forma. Primeiro, busco soluções diante de um obstáculo significativo. Notas de 1 a 5. Lembrando que 1 é o nunca e o 5, né, ele já é o sempre. Ajo repetidamente ou mudo para uma estratégia alternativa a fim de enfrentar um desafio ou superar um obstáculo. Então, quando eu tenho um desafio, eu crio uma solução rápida ou eu fico esperando, né, o próprio ambiente mudar e o desafio se resolver sozinho? Eu tento criar estratégias alternativas? Notas de 1 a 5. E por fim, faço um sacrifício pessoal ou um esforço extraordinário para completar uma tarefa. Ah, porque eu trabalhei hoje. Eu não vou na aula da professora Aline, eu trabalhei. Eu não vou, não vai dar tempo. Ou você faz um sacrifício pessoal, assiste a aula do sofá, vai comendo mesmo para poder estar aqui. Olha os exemplos, cheio de indiretas. E depois, somar os resultados, tá, pessoal? Somaram? Para a gente ir para o próximo? Sim, muito bem. Próximo bloco, então. O próximo bloco, né, de características comportamentais que compõem o grupo de realização é relacionado à exigência de qualidade e eficiência. Nós já comentamos nas aulas anteriores um pouquinho da conceituação do termo eficiência, da diferença dele com o termo de qualidade, né? E até colocamos isso em um exemplo. Numa outra aula com mais tempo, eu volto nesse aspecto, para a gente poder fazer essa compreensão novamente. Mas aqui hoje vamos entender a eficiência, né, como uma forma de se fazer as coisas de forma
vamos dizer, estratégica, né? Pensando na melhor forma de poder fazer. E a qualidade, levando em conta o resultado, né? Que isso vai ser implicado a partir dessa forma do que se foi feito, amparada na eficiência, tá? Quando a gente pensa na característica de exigência de qualidade, é quando a gente faz mais do que o mínimo e que a gente pensa em fazer algo bem feito, né? E isso é uma característica muito importante, né? Também temos que pensar na linha tênue entre o exigir demais e o exigir de menos. Mas muitas das vezes a gente não pode parar nessa extremidade, a gente precisa pensar qual é as condições, né? As condições adequadas, não mínimas nem elevadas, mas as condições que seriam adequadas para que isso seja desempenhado, né? Para que eu possa atribuir uma qualidade positiva, né? Fazer um julgamento positivo disso depois de realizado. A Jassuá está falando no chat. Muito a ver com o autocompromisso, sim, né? Ser um empreendedor é coisa séria, viu, Jassuá? Vamos analisar em vocês se vocês têm essa característica da exigência da qualidade e eficiência. Vamos lá. Primeira frase. Encontro maneiras de fazer as coisas da melhor forma, mais rápida ou mais barata. Então, você tem que comprar um equipamento novo para sua casa. Ou um celular, né? Você tem que comprar um celular. Você vai buscar o melhor preço? O que vai chegar primeiro? Como você vai buscar estabelecer isso? Você tem que fazer uma atividade no trabalho. Você vai buscar fazer pelo Excel para você não ter que fazer tudo manual e fazer de uma vez só. Você vai buscar alternativas, né, para fazer de forma mais rápida, mais barata. Segunda, faço as coisas da maneira que satisfaçam ou excedam padrões de qualidade. Então, quando você tem uma entrega, né, você busca entregar aquilo que foi combinado, ou muitas das vezes você tenta trazer até um elemento a mais em relação àquilo que tinha sido combinado. E a terceira, asseguro que o trabalho seja terminado a tempo e que atenda os padrões de qualidade previamente combinados. Então, mais do que pensar nas características que o trabalho vai ter, né? Você pensa no tempo, você equaciona isso dentro do prazo que você tem. Para ter determinada qualidade, né? Porque muitas das vezes aquilo que tem maior qualidade é mais demorado de ser estabelecido. E você busca colocar isso dentro de um prazo. Sejam sinceros, tá, pessoal? Esse resultado aqui é importante, né? É um feedback, inclusive, que a gente pode estar aproveitando dessa aula. Bom, quando vocês somarem o resultado dessa característica, vocês me deem o ok aqui no chat. Ok? Ok. Perfeito. Vamos para a próxima. Comprometimento, né? Aqui, ó, o pessoal estava falando de acordos no grupo. Comprometimento tem a ver com esse estabelecimento de acordos, né? Não necessariamente, pessoal, que a gente não possa saber a hora de voltar atrás, né? Ou saber quando a gente tem que respeitar outra decisão, ou tomar, de fato, decisões, né? Em relação ao caminho A ou em relação ao caminho B. É importante que os acordos, principalmente os formalizados, né, eles sejam cumpridos, e quando não, e que haja espaço para essa dissolvência, que eles sejam embasados por uma justificativa válida, né? Desde os acordos mais simples, né? Eu não vou na aula hoje, por quê? A minha justificativa é válida? Eu ia comprar de um fornecedor X no trabalho e agora a gente vai comprar de um Y, né? Porque o que eu vou dizer a ele para poder embasar essa dissolução? E o que me faz a ser comprometido com os determinados acordos que eu prezo? Então, a ideia do comprometimento no empreendedorismo, ela também vai para uma dimensão que envolve o compromisso e a disciplina, né? Até porque quando você é empreendedor
ou quando você trabalha em uma empresa que exige habilidades empreendedoras, como as startups, né? Nas startups, o modelo de gestão hoje em dia é de autogestão. Então, você é responsável pelas suas atividades. Ninguém vai te passar uma lista de atividades. Você tem um cargo, você sabe mais ou menos o que você faz e você busca desempenhar as suas tarefas de acordo com o seu tempo, né? E com a sua organização. Mas isso precisa ser feito. Então, isso exige que você tenha comprometimento, né? E o empreendedor também. Ninguém vai acordar e passar para o empreendedor uma lista de atividades. Ele que precisa definir o que precisa ser feito. E muitas das vezes, as atividades, elas levam tempos até serem realizadas, né? Então, essa ideia de cumprir acordos é não abrir mão das atividades que precisam ser feitas. Mas vamos lá. Em relação aos comportamentos, para a gente analisar. Eu assumo responsabilidade pessoal por solucionar problemas que possam prejudicar a conclusão de um trabalho nas condições estipuladas. Vamos pensar em um exemplo aqui. Assuma a responsabilidade pessoal por solucionar problemas que possam prejudicar a conclusão de um trabalho nas condições estipuladas. Então, eu tenho um problema, né, que prejudica ali a conclusão de um trabalho na condição que ele se propôs, do prazo, de estrutura, de proposta. Eu busco tentar solucionar esse problema para poder arcar com as condições. Aí está a ideia do comprometimento. Tem notas de 1 a 5. Segundo, eu colaboro com a equipe de trabalho ou me coloco no lugar dele, se necessário, para terminar uma atividade ou tarefa. O que é isso, né? É pensar no comprometimento a nível de equipe, a nível de grupo. Então, eu sei que tem uma tarefa que precisa ser feita. Meu colega teve um problema, né? Ele não conseguiu pegar as informações a tempo por critérios que estavam externos a ele. E agora eu vou ajudar, eu vou me colocar à disposição, né, para terminar essa tarefa, ou eu acho que eu fiz o meu e tá tudo bem já. Eu me esforço para atender ou superar as expectativas das pessoas que me demandam tarefas e atividades diversas. Notas de 1 a 5 para essas características. Quando vocês derem e somarem tudo, me avisem aqui. Ok. Ótimo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de correr riscos calculados. É fato que os empreendedores, eles não têm um salário fixo, né? Isso não é um segredo para ninguém. E como é que o empreendedor dorme à noite, né? Sabendo que ele não tem um salário fixo, sem saber se ele vai poder, né, comprar um equipamento novo, se ele vai ter dinheiro para pagar as contas no mês que vem. Como é que o empreendedor faz, né, para aguentar essa rotina tão instável? Na verdade, pessoal, não é porque se é empreendedor que a gente precisa atuar no escuro, que a gente precisa não saber essas informações importantes, né? Inclusive, com concepções, né, da gestão, inclusive de técnicas de planejamento financeiro, é possível até fazer uma previsão de receitas para que o empreendedor tenha uma estimativa de quanto ele vai ter ali no mês seguinte, de acordo com vendas anteriores, com parcelas a receber, etc. Então, essas perguntas, né, elas podem ser respondidas por meio de previsão, de análise de históricos, de levantamentos. Então, significa que o empreendedor, ele não só se arrisca, fecha o olho e pronto. O empreendedor, o que ele tem que fazer? Correr riscos calculados. Então, ele vai comprar um equipamento novo porque ele sabe que ele tem parcelas para receber de clientes que vão suprir esse custo do equipamento novo. Ele vai oferecer um produto novo no mercado, porque ele já fez uma pesquisa e ele viu que vai ter gente que está interessada em comprar esse produto. Então, é mais do que pensar nessa questão do risco, né, sobre essa ideia de atuar no escuro. O bom empreendedor, ele assume riscos calculados, né? Riscos que ele consegue mensurar os efeitos, certo? Muito bem, diante disso, vamos analisar os comportamentos. Ao tomar decisões, avalio alternativas e analiso os riscos envolvidos.
Isso, Jessuá, muito bem. Como ter o conhecimento da capacidade produtiva e permitir a quantidade de pedidos em casa, exatamente, né? Exatamente, esse risco de se correr. Eu analiso informações e tomo decisões para reduzir riscos ou controlar resultados. Então, o empreendedor, ele precisa analisar, ele precisa ser analítico, né? Ele precisa colocar a cabeça para pensar. E é claro, pessoal, que ele não pensa somente com as suas ideias, né? Ele precisa de levantamentos, de análise do cenário, de dados, isso faz parte, né? Dessa capacidade analítica dos empreendedores. E por fim, ele se coloca-me em situações que implicam desafios ou riscos moderados. Notas de 1 a 5. Quando somarem todos esses, me deem um ok aqui no chat para a gente continuar. Ok, muito bem. Então, nós passamos por todos os itens comportamentais relacionados ao bloco de realização e agora nós estamos conhecendo outro bloco, que é o bloco das características de planejamento. Faz parte das características de planejamento, não só essas três, que estão selecionadas aqui, mas elas são as principais, ou as que resumem as principais ideias, né, de comportamento relacionado a planejamento, que precisamos ter em uma atuação empreendedora. Então, nós vamos falar especificadamente sobre estabelecer metas, sobre planejar e monitorar de forma estratégica e sobre levantar informações. Para que a gente possa começar, vamos falar um pouquinho sobre planejamento e monitoramento sistemático. Quando eu falo em planejar, né, há diversas formas de se planejar uma ação, né? Um planejamento por si só é traçar um caminho. Agora, quando eu busco fazer um planejamento que eu chamo de sistemático, né, um planejamento a nível estratégico, significa que eu estou estabelecendo mais de um caminho e que eu vou avaliar o caminho que é mais oportuno, o caminho que ele pode ter menos dificuldades ou trazer maiores resultados, né? Então, eu vou escolher um caminho. Então, o planejamento não é levantar uma única solução, mas buscar estabelecer vários caminhos, né, que a minha empresa possa percorrer. E mais do que isso, né, o planejamento sozinho, ele é ineficiente para poder trazer essa percepção da empresa. Na verdade, traz uma percepção de começo de ação, mas não de resultado. Então, é por isso que, aliado ao planejamento, precisa ter o monitoramento, que é o ato de acompanhar se essas ações elas estão desenvolvidas, porque se essas ações desenvolvidas estão surtindo os efeitos esperados, porque senão eu preciso revisar o planejamento. Então, atenção, planejamento não é um elemento estático. Planejamento, ele pode ser revisto, e isso faz parte da ideia de um planejamento sistemático e estratégico, tá? Características comportamentais sobre planejamento. Eu planejo dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos. Isso é uma ótima tática de planejamento, né? Então, eu tenho que escrever um relatório. Então, primeiro eu vou dividir isso em subtarefas, levantar os dados, né? Fazer uma busca dos portais que eu vou pegar os dados, levantar os dados, organizar um sumário desse relatório, depois começar a escrever os itens iniciais, depois eu vou fazer os gráficos, depois eu vou fazer as referências, depois eu vou fazer a revisão. Então, colocar isso em tarefas menores. Depois, constantemente revisto meus planos, levando em conta os resultados obtidos e as mudanças que possam ter ocorrido, né? A ideia de balanço. Vocês fazem balanços? Eu tive nos últimos 3 meses um balanço da minha vida profissional ou da minha vida pessoal, ali levando em conta, né, os principais feitos. Eu mantenho registros dos meus ganhos e gastos e utilizo-os para tomar decisões de compra ou investimento. Vocês possuem uma organização financeira? Agora, somem essas características. Isso, avaliar o previsto e o realizado. Muito bem, Jessuá.
Agora, somar essas características para a gente ir para o próximo bloquinho. Ok. Agora a gente vai falar sobre o estabelecimento de metas, né? Há pesquisas, pessoal, gosto muito de trazer informações baseadas em ciências, né? Que dizem que nós somos estimulados por metas, ainda que elas sejam de menor escala. Então, a ideia de estabelecer metas, ela é uma forma de trazer um comprometimento, né? Claro, e também é uma forma de acompanhar um progresso, um desempenho. Então, eu preciso estabelecer metas. Isso faz parte da jornada empreendedora. E deixo claro que essas metas elas precisam ser metas factíveis, tá? Eu não posso estabelecer uma meta que ela seja difícil de ser inalcançada, ou que eu não tenha recursos suficientes para fazê-la, tá? Sobre o estabelecimento de metas, são características comportamentais. Estabelecer metas e objetivos que são desafiantes e que têm significado pessoal. Eu estabeleço metas, aliás, né, e objetivos desafiantes com significado pessoal. Eu ponho metas na minha vida. Eu tenho visão de longo prazo do que espero alcançar de forma clara e específica. Eu estabeleço objetivos de curto prazo e mensuráveis? Sim ou não? Somem os resultados e coloquem no final e me deem ok para a gente ir para o último item do bloco de planejamento. É a parte mais difícil da tarefa. Isso mesmo. Por fim, no planejamento se está a busca de informações. Mais uma vez, é impossível se planejar, né, ou ter metas se eu não tenho uma visão, que ela não pode vir só da minha imaginação, ela precisa vir sobre de um levantamento de cenário. Então, o bom empreendedor é o empreendedor investigador, né, que busca, que levanta informações, trabalha com dados, com previsões, que quando não encontra as pesquisas disponíveis, ele desenvolve, ele conversa com o público, ele levanta informações, tá? Sobre comportamentos, eu dedico-me pessoalmente a obter informações necessárias para o desenvolvimento das minhas atividades. Eu vou me inscrever no curso de gestão aqui da Faculdade Vincite, um dos cursos de gestão da Vincite. Eu vou buscar aqui saber como eu vou fazer o meu planejamento de estudos, acessar a plataforma. Sim, Jessuá, muito bem colocado. Essa busca ajuda a nos munir e avaliar nossas metas? Sim, a resposta é sim. Essa busca ela ajuda a gente a entender os parâmetros que podem ser colocados para avaliar as nossas metas, né? Lembrando que avaliar é julgar, então, para que eu possa fazer esse julgamento, eu preciso ter critérios, né? E essa busca de informações ela pode ajudar a levantar esse quadro que vai ser contraposto ali na sua avaliação. Eu pesquiso como realizar determinada atividade ou projeto antes da execução? Ou eu só tampo o nariz e faço? E mais, eu consulto especialistas de um determinado assunto para esclarecer dúvidas e buscar apoio na realização de uma tarefa ou atividade? Nem que seja algo muito simples da vida pessoal de vocês. Pode ser relacionado a trabalho, mas pode ser relacionado, por exemplo, a comer bem. Eu busco um nutricionista, eu busco ter uma informação de um profissional da saúde. Somem tudo e coloquem o resultado aqui para a gente poder ir para o próximo bloco. Ótimo. Muito bem. Agora nós estamos no bloquinho do poder, pessoal, e a gente vai entender um pouquinho sobre como o empreendedor ele precisa ser poderoso, né? Isso significa nada mais, nada menos do que ser confiante, ser independente e saber estabelecer redes de contato que vão favorecer o seu negócio, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre essas características e como elas se aplicam na jornada empreendedora. Primeiro, vamos falar da persuasão, né? É um elemento que ele se aproxima muito
da parte da persistência, que nós falamos do exemplo do vendedor. O vendedor, ele também precisa ser persuasivo, né? Assim como um empreendedor que vai buscar investidor, assim como um funcionário que vai buscar se relacionar com outras áreas, que precisa convencer clientes, ou até mesmo o próprio chefe, né? A persuasão é uma boa aliada. A persuasão é uma habilidade que nós temos de argumentação e ela é fundamentada pelo conteúdo, né? Então, pelos argumentos. Então, a persuasão é quando eu sei escolher os argumentos certos. Então, é quando eu estou fazendo uma venda e eu busco entender as necessidades do cliente para colocar o produto certo para ele. Então, o bom cliente, o bom vendedor não é aquele que vende mais. Não necessariamente, né? É aquele que vende o produto certo para o cliente certo. É aquele que vai entender a necessidade do vendedor e vai vender o produto que o cliente precisa. Porque se a Dani vir aqui e falar, eu preciso de um produto X, e aí ela me conta um pouco da situação, eu sei que esse produto não vai atender a necessidade dela, mas só para não perder a venda, eu vou vender para ela mesmo assim. Isso não é ser um bom vendedor. Então, o bom vendedor é falar para a Dani, olha, Dani, esse produto aqui que você quer, ele não vai atender sua necessidade. Eu tenho um que ele é mais caro, mas o preço dele compensa por conta de X, Y e Z, né? Isso vai ajudar a sua necessidade e o preço dele não vai ter ali tanta discrepância. Então, é a argumentação, tá? E a rede de contatos é quando o empreendedor ele tem parceiros, ele tem pessoas que podem influenciar positivamente o negócio. Aqui, pessoal, não é a questão do puxar o saco, né? E nem estabelecer redes por interesses, né? Que não tenham benefícios mútuos. A rede de contatos é estabelecer parceiros que podem ajudar o empreendedor. Então, se eu sou uma empresa, um salão de beleza, eu posso fazer redes de contatos com lojas de festa, porque quem vai numa festa, muito provável que também busque esse serviço de salão de beleza. Então, eu posso buscar estabelecer essa rede de contatos, porque nós teremos aqui interesses mútuos, né? Isso, Jessuate, tornar o produto uma necessidade para o meu cliente. Você resumiu muito bem. Então, vamos lá, os comportamentos que nós vamos julgar. Eu formulo estratégias para influenciar ou persuadir as pessoas? Eu utilizo a minha rede de contatos como estratégia para atingir os meus objetivos? Eu tenho boas relações com as pessoas com vistas a manter e ampliar minha rede de contatos? Somem tudo, né? As notas de 1 a 5 para cada item, coloquem o resultado e me deem o ok para a gente prosseguir para o último, antes da gente avaliar os resultados. Acho que isso aqui vocês estão até pensando muito. Sejam sinceros, hein, pessoal, nessa avaliação. Ok, ok. E por último, mas não menos importante, o bom empreendedor, ele precisa ter independência e autoconfiança, né? Então, eu não empreendo se eu precisar ficar pedindo ali opiniões de 10 pessoas antes de tomar uma decisão, né? Claro que a opinião, ela precisa ser ponderada, né? Principalmente quando é uma necessidade que demanda mesmo um olhar especializado, que aí eu posso buscar um profissional para isso. Mas não pode ser insegurança, né? O empreendedor, pessoal, ele toma decisões o tempo todo. Ele precisa tomar decisões, né? Nem sempre essas decisões são fáceis. Muitas das vezes elas têm consequências que também afetam a operação do negócio, tá? E o empreendedor, ele precisa ser responsável, né, pelos resultados, tanto positivos ou desfavoráveis. Então, ele tem que saber ali arcar com as consequências dessas decisões. Então, por isso que ele precisa, né, tomar elas de forma confiante, analisando os cenários. E a autoconfiança também vem na necessidade do empreendedor acreditar nele mesmo. Porque se ele não acredita nele mesmo, aí como que ele vai convencer o cliente, o investidor, né? Ou as outras partes interessadas no negócio, que a empresa, ela vale a pena? Exatamente, a sua.
Vai existir pedras no caminho, né? Então, vamos lá. Comportamentos relacionados a esse aspecto. Eu busco autonomia em relação às regras e normas pré-estabelecidas por outras pessoas. Eu mantenho meu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente desanimadores. Eu expresso confiança na minha própria capacidade de realizar uma tarefa difícil ou enfrentar um desafio. Vamos lá. Notas de 1 a 5. E depois me deem o ok aqui quando vocês colocarem. Ok, muito bem. Muito bem, pessoal. E agora é hora da gente poder levantar os resultados e discutir um pouquinho sobre o que a gente encontrou, tá? Um pouco extenso, mas eu achei uma forma mais dinâmica de abordar os grupos. Espero que vocês tenham visto com essas atividades a importância dessas determinadas habilidades comportamentais, né, para a jornada empreendedora. Então, perceba que elas são habilidades totalmente praticáveis e possíveis de serem desenvolvidas, né? Mais uma vez, não são inatas, mas que elas têm um potencial de te ajudar na jornada profissional. Lembrando que as habilidades empreendedoras, elas são muito bem-vindas no mercado de trabalho, mesmo que você é um profissional que trabalha numa empresa de outra pessoa, tá? Porque elas fazem com que nós tenhamos uma visão mais analítica, que nós sejamos mais estratégicos e que a gente saiba assumir riscos, certo? Para a gente poder analisar os resultados, a gente vai analisar os grupos, né? Cada grupo, e a gente vai observar os somatórios. Então, que é aquele resultado final que vocês somaram das 3 habilidades de cada grupinho, tá? Resultados abaixo de 6 pontos, o que eles significam? Que é uma característica que ela precisa ser fortalecida, que você ainda não tem ela tão evidente. E resultado acima de 6 pontos é uma característica que você já possui, né? E que você pode utilizar na sua empresa ou na sua ideia de negócio. E agora eu queria saber um pouquinho, né, pensando nesse intuito de feedback, quais foram os resultados de vocês? Tiveram características que precisam ser fortalecidas? Vocês se viram dentro desse perfil empreendedor? Ou tem características? Olha que legal, a Graziela disse que muitas características. O Wanderson também. Qual a principal característica a ser fortalecida? De qual grupo ela é? Vocês devem ter colocado... Eu tive 4, 6. Muitas. Olha só. Autoconfiança. Olha, que legal, pessoal. Bom, eu fico... Pode falar, Jessuá. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Olha, no autoconfiança, foi o meu 6 que mais me doeu. Você achou que você era confiante? Não, porque justamente na hora que eu estava lendo as questões, eu vi que eu ia ter muita dificuldade justamente ali, porque difícil você começar agora como empresa e não ter esse receio de se colocar no mercado, porque implica anúncio, implica você ir em busca de cliente, implica mesmo você conhecendo a necessidade dos clientes, e você fica difícil tornar esses para os seus produtos necessários para o cliente, sabe? Essa insegurança, ela vem e a gente precisa estar com muita coragem de permanecer e não se intimidar. Uhum. E mesmo intimidado, a gente precisa prosseguir. Uhum. Muito bom, Tchessua, mas vou te dar uma dica, né, em relação a aspectos que podem aumentar a sua autoconfiança, assim como os colegas aqui que também estão comentando no grupo que sofreram com essa característica. Trazer dados, né? Então, eu não tenho certeza se o meu produto é uma necessidade. Fazer pesquisas.
Pessoal, sites da prefeitura, né, sites do Sebrae costumam ter tantos dados legais que vocês podem começar a se embasar. E não necessariamente, né, apenas dados estruturados, se vocês querem saber algo muito específico. No campo de gestão, é muito comum que a gente faça pesquisas. Quando chegar nas matérias básicas de marketing específicas, a gente vai falar bastante disso em relação a as metodologias de pesquisa, né, de levantamento. Eu posso entrevistar potenciais clientes, posso fazer grupos focais, né? Isso tudo vai me ajudar a ficar mais confiante nos negócios, porque eu vou agir ali, né, com base em um embasamento de fato, não somente na minha intuição, tá? Um aspecto muito importante a se dizer. O empreendedor, ele não se baseia as suas decisões na sua intuição, ele se baseia as suas decisões em dados, em informações, em pesquisas, né, em levantamentos. Muito legal, Jessuá, muito obrigada por compartilhar. E qual foi a sua característica com maior pontuação? Com maior pontuação foi a de rede. Que legal! Foi a de rede, assim. A gente ter a consciência de que precisa estar em comunicação constante com conhecimento dos concorrentes, com network, de estar conversando com as pessoas que fazem o seu produto parecido, sabe? E aí, o fato de você conhecer mais o seu produto, aí, somando com essas dicas que você falou em relação a procurar essas pesquisas, lá no Sebrae mesmo, essa parte de a gente fazer essa pesquisa lá e ter mais confiança, né, em relação ao produto, em relação à localização, à alocação do seu produto no mercado, acho que vai me ajudar bastante, professora. Obrigada mesmo, de verdade. Que bom, fico muito contente. E que legal, né? As redes também são aspectos importantes que favorecem a consolidação de um negócio no mercado. Né? Então, fico contente aqui com os resultados de vocês. Espero que vocês utilizem, né, como feedback. Claro que é só um teste, tá, pessoal, de percepção. Então, é claro que ele é suscetível também à nossa própria subjetividade em atribuir essa pontuação. Mas só de induzir essa reflexão e de levantar essas características, né, que a gente precisa prestar atenção para cobrar, para a gente poder desenvolver na nossa jornada profissional, isso já é muito válido. Mas vamos lá. Além disso, para a nossa aula de hoje, a gente vai retomar alguns aspectos mais gerais antes de finalizar a nossa aula, tá? Então, lembrando que o empreendedorismo, segundo a OCDE, que foi aquele órgão, né, aquela entidade internacional que estabeleceu o Manual de Oslo, que nós conversamos na aula passada, define o empreendedorismo como a identificação e exploração das oportunidades de mercado, né? Por indivíduos ou organizações, resultando em novos negócios, empregos e inovação em diversos setores de economia. Então, a inovação, o empreendedorismo e inovação, eles já têm sido associados em um mesmo conceito. É isso que eu quero mostrar para vocês. E a própria OCDE, que é a que elabora, né, o Manual de Oslo, ela já tem definido o empreendedorismo, também contemplando, né, essa ideia de novos negócios que também abarquem a inovação em setores da economia, tá? O Banco Mundial também detalha, né, o que é o empreendedorismo e diz que é atividade voltada para a criação de crescimento de empresas que contribui para o desenvolvimento do setor privado e o fortalecimento da economia por meio de inovação e competitividade. Então, mais uma vez, né, a ideia da inovação aqui sendo parte da definição do conceito de empreendedorismo, tá? Para Joseph Schumpeter, que foi um dos principais autores que se destacam no campo da inovação e que, inclusive, ele é mencionado no livro teórico de vocês, o empreendedorismo é o processo de destruição criativa, né? No qual novos produtos e processos, modelos de negócio substituem os antigos, impulsionando o progresso econômico. Então, ele fala que é destruição criativa porque nós sempre utilizamos o empreendedorismo para substituir algo que já existe no mercado, né, que supre uma necessidade específica e que nós trazemos uma possibilidade, uma reinvenção, né,
da forma como nós podemos desenvolver e atender essa necessidade, tá? Então, é uma destruição criativa por isso, que substitui e impulsiona o progresso, perfeito? Para Alex Osterwalder, né, que foi um dos... o Alexander Osterwalder, que tá Alexa, mas o nome do autor é Alexander, tá o apelido. Ele foi responsável por estruturar o modelo do Canva. Ele diz que empreendedorismo é o desenvolvimento dos modelos de negócios escaláveis e sustentáveis. E eu achei essa definição muito atual, porque ela diz a possibilidade de um negócio ele ser colocado, né, em uma nova condição, uma replicação que o mantém ativo, e a ideia de sustentável é que ele se mantém ao longo do tempo. Então, um negócio que ele consegue se reinventar, apesar das mudanças culturais, das novas demandas de mercado, dos novos comportamentos de público, das novas formas, né, dos novos canais que se tem para se comprar, enfim. Então, achei essa definição muito moderna, porque ela fala da ideia da replicação e da sustentabilidade nos negócios, perfeito? E mais do que isso, para a gente poder entender um pouquinho mais essa ideia do empreendedorismo, eu trouxe o triângulo mágico de St. Gallen, tá? Que ele vai dizer que todo negócio ele precisa estar estabelecido em 3 pilares, né? Que ele equaciona isso dentro da estrutura de um triângulo. Então, eu preciso saber o que eu estou fazendo, isso é relacionado à proposta de valor do negócio, como eu estou fazendo, então é relacionado à cadeia, né, as operações, os processos, e um valor, né, que é quanto custa, então é o modelo de receita desse negócio, e o centro do triângulo é o quem, então para quem eu ofereço isso. Então, para o St. Gallen, né, esse autor, todo modelo de negócio, toda empresa, aliás, precisa ser embasada em um modelo de negócio. Por que nós chamamos de modelo de negócio? Que é uma estrutura enrijecida que vai responder esses pontos principais. Então, é uma das possibilidades de se estabelecer uma ideia de negócio. Uma outra é o Business Model Canva, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que nada mais é também do que uma estrutura, percebam, que tem 9 blocos, né, de aspectos principais que uma empresa precisaria ter. Foi criado o Canva, né, pelo Alexander Osterwalder, que é um pesquisador suíço, que ele estruturou esse conceito do modelo para representar os modelos de forma mais sintética, né, de forma mais estruturada. Então, ele articulou uma modelagem para ajudar as empresas a pensarem na forma como elas vão estabelecer uma ideia de negócios. Um aspecto muito importante, né, que eu acho que é válido de falar quando a gente olha para o modelo Canvas. Cada vez que eu mudo um dos elementos que faz parte, né, do meu modelo de negócio, todos os outros precisarão ser revistos. Então, por exemplo, eu estou tendo um modelo de negócios, né, que ele só tem canal físico. E aí eu mudo também para o canal online. Agora eu vou ter que reescrever, né, todos os elementos relacionados aos outros blocos. Eu vou ter que rever para saber se ainda está condizente ou se esse outro canal, por exemplo, pode me trazer um segmento de mercado diferente, pode mudar a forma como eu faço relacionamento com o cliente, pode mudar as atividades chaves da empresa, os principais recursos. Então, o Canva, pessoal, ele foi estruturado dentro desse ordenamento, né, de blocos, para que você preencha quem são os parceiros, quais são as atividades, quais são os canais, como você lucra, quais são os custos, né? De forma muito objetiva. E a ideia era até que você colasse post-it, né? Que é aquele quadradinho ali, que cabe apenas palavras, né? Não uma frase completa, para que você tente resumir a sua ideia de negócio de forma mais objetiva possível. E no final você observa e vê se há um alinhamento ali, se conversam, né, os elementos entre si, se está coerente, tá? Então, é uma das estratégias para se estabelecer um modelo de negócios,
colocando dentro desse modelo, tá? Então, só algumas formas de operacionalizar, tá? E, por fim, eu trouxe a ideia de Geisman, Frankberg e Sisk, que vai falar que o modelo de negócio de uma empresa, ele só se torna possível, né, tangível, quando eu respondo alguns elementos principais, como o consumidor-alvo, qual é o valor. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia de valor, a proposta de valor para o cliente, a cadeia de valor por trás da criação do modelo, né, e as formas de faturamento. E aqui ele traz algumas etapas especiais, né, relacionadas a essa ideia de levantamento, né? Então, identificar os problemas no modelo de venda, entender a jornada de compra do cliente, levantar informações sobre o mercado e as formas de posicionamento da empresa. Então, alguns fatores também podem ajudar essa consolidação. Também traz o desenho, né, que é a idealização de estratégias, brainstorming, que nós falamos na semana passada, e o benchmarking, que é o brainstorming, que é o toró de ideias, né, a chuva de ideias que a gente comentou também, perdão, foi na aula retrasada, e o benchmarking, que é uma estratégia de compartilhar as suas dificuldades com outros concorrentes ou empresas que possam ter as mesmas dificuldades que vocês, né? Então, é uma forma de trocar informações. E é muito legal quando a gente olha para esse modelo, porque ele traz essa interlocução com a concorrência e chama atenção para um ponto que muitas das vezes é colocado como negativo no mercado, né? Então, a concorrência, ela é sua inimiga. Na verdade, pessoal, a concorrência, claro, ela disputa o mesmo cliente com você, mas ela também passa por mesmas dificuldades que você passa, né? E muitas das vezes ela pode atender um nicho diferente, um público diferente, enfim. Então, há formas de se compartilhar essas dificuldades e essas boas práticas para que se possa fortalecer o mercado, né, como um todo, e as empresas que estão nele, tá? Então, a criação de soluções simples também fazem parte desse desenho. E, por último, né, mas não importante, tem a questão do planejamento, né, que é a estruturação da ideia de ter um negócio dentro de um projeto. Posso fazer um teste, eu quero vender bolo de pote, por mais simples que seja. Então, eu vou criar algumas unidades para fazer um teste, né? Vou entender qual é o meu público-alvo, vou levantar os indicadores para saber quem de fato comprou o bolo, se era o público que eu estava esperando, né? E criar parâmetros para esse teste, perfeito? E a ideia da implementação, que é quando eu já trago o modelo em maior escala, né? Então, é quando eu tiro a empresa do papel e coloco as capacidades ali organizacionais que eu prevejo para poder dar corpo a esse modelo de negócio, certo? Então, apenas apresentando rapidamente, por conta do nosso tempo mesmo, essa concepção de um negócio dentro de um modelo. Então, não basta querer ter uma empresa, eu preciso equacionar isso dentro de um ordenamento que seja coerente, que seja lógico, né? E para ajudar isso, existem modelos que vão levantar os aspectos principais, como o Canvas, o modelo do Gassman, ou mesmo o triângulo que a gente viu de St. Gallen. E para a gente finalizar a nossa aula, eu trouxe um caso, né, de inovação no mercado, que é da empresa Renova Colors. Não sei se vocês já viram esse caso por aí. Eu vou colocar o videozinho para a gente assistir. O idioma é português de Portugal, então acho que vai ser possível de entender. E depois desse videozinho a gente vai discutir alguns aspectos finais sobre essa inovação. Vamos lá. O design também já está acessível no grande consumo. A Delta e a Renova mostram-nos como produtos do dia-a-dia podem ter uma funcionalidade estética na vida do consumidor. Onde nada fazia prever que se fosse além do convencional, a Renova abriu portas a um mundo mais colorido. No final de 2005 era lançado o primeiro produto da gama Black Label, um rolo de papel higiênico preto que pretendeu surpreender o mercado. Acima de tudo, trazer design, harmonia, alguma inovação a um produto que era um produto muito, eu diria, muito triste, muito pouco fun, muito pouco sexy. Hoje em dia, em produtos
grande consumo, nem consigo imaginar que é possível estar a fazer produtos sem design. Mas o mundo da Renova não ficou a preto e branco e hoje esta gama premium é composta por 7 cores, disponíveis tanto nas grandes superfícies como em espaços comerciais temporários ou mesmo em grandes eventos de moda. O nosso design tenta escolher cores que se usem e que estejam nas tendências hoje em dia. Escolhemos sempre cores que tenham alguma luminosidade, porque o sítio onde elas vão ser usados não é um sítio às vezes com muita luz e, portanto, a luminosidade aqui que dá uma sensação também de limpeza. Os rolos coloridos já deram a volta ao mundo e são o porta-estandarte da Renova fora de Portugal. A notoriedade conquistada permite hoje também a entrada dos produtos mais tradicionais no mercado externo. O primeiro mercado que mostrou uma grande adesão ao papel higiênico foi o mercado americano, mas há mercados engraçados, a Coreia do Sul, o Japão, a Holanda, a Inglaterra, é muito variado. Para 2010 estão previstas mais 3 cores. Uma expansão do produto e da ideia de que com design qualquer gesto do dia-a-dia pode ser mais sexy. Vocês já tinham visto, pessoal, esse produto? O papel higiênico na cor preta, né? E não só preta, mas eles buscaram ali inovar e trazer diferenciais ali que ainda não se tinham no mercado em relação ao produto. Então, eles trouxeram papel higiênico em diversas cores, né? E para qual produto? Ah, peraí, agora que eu tô vendo as perguntas do chat, a Graziellen tinha perguntado se tudo é empreendedorismo. Graziellen, no final da aula eu respondo essa questão, só para a gente não perder o ponto aqui. Desculpa, eu não tinha visto essa pergunta. Para qual público, pessoal, esse produto teria apelo? Quem vocês acham que compraria esse papel higiênico colorido? Pagariam a mais para ter um produto colorido. Crianças. É complicado. Um público complicado. Nesse caso não aconteceu só em Portugal, tá? Pensei nisso, escola. Não sei se fazer um pregão, uma licitação ali para a escola pública comprar papel higiênico colorido. Seria engraçado, chama atenção. Pois é. Mas não foi só em Portugal, né? O preto talvez para lugares mais sofisticados, né? Só dá para fazer número 1, né? Não dá para usar ali em lugares que se usam o banheiro ali para as outras, para o número 2. Escolas infantis, tá? Mas não foi só em Portugal, tá, pessoal? Aqui no Brasil nós também tivemos uma marca muito renomada, inclusive a Personal, que fez uma campanha do papel higiênico preto, né? Que falaria que o black é elegante, black é ousado, black é único, black is beautiful. E fez o Personal Black. Vocês comprariam esse produto? O que vocês acham que aconteceu com ele no mercado? Se tivesse pelo mesmo preço, sim. Só pela curiosidade, né, Wanderson? Nunca viu, legal. Não foi um produto com muita aderência no mercado, pessoal. Imagino que setores, né, como as empresas que produzem, as indústrias que produzem e revendem papel higiênico, né? A Bianca falou, Bianca, você participou do nosso teste, Bianca? Não te vi por aqui. Deve ser mais caro e inútil. Pois é. Então, é uma dificuldade para as empresas desse tipo de setor de atuação, né, estabelecerem inovações. A gente precisa reconhecer isso, não é fácil para eles estabelecerem inovações. A ideia de tentar inovar pelo produto, ela é um pouco retrógrada, né? Nós já conversamos nas 2 últimas aulas em relação ao desenvolvimento da inovação e a gente já viu que a inovação ela já não é mais centrada no produto. Hoje ela envolve toda a experiência do cliente, né? O que não necessariamente torna fácil para esse tipo de empresa. Então, eles resolveram apostar. Talvez eles fizeram uma pesquisa de mercado, sim. E talvez muitos curiosos, que nem vocês aqui, responderam que comprariam esse produto. E, de fato, sei lá, até compraram ali alguma primeira vez, alguma segunda vez.
mas não mantiveram a compra nesse produto, né? Depois ali deixaram de comprar e fez com que o produto não tivesse uma aderência no mercado e fosse retirado das prateleiras. Por quê? A inovação ofertada, ela não representava uma necessidade específica do público-alvo. Papel higiênico é uma coisa que fica no banheiro, né? Que a gente quase não vê. O perfumado ainda tem ali algum sentido, ainda que o cheiro ele não passe, né, para o ambiente. Mas o concor, né, é difícil pensar numa necessidade de um público-alvo que vai utilizar ali, que vai suprir. A utilidade dele é a mesma do tradicional, com o preço de produção dele, que não pagava o investimento. Muito interessante. Então, em termos de utilidade, nada mudou. Mudou o aspecto estético de um produto que fica no banheiro, né? Que só a gente vê, que a gente não usa ali junto com outras pessoas, né? Ao menos não aqui em casa, mas que não teve ali uma necessidade explícita de um público-alvo que fosse atendido por essa demanda. Além do mais, né, isso em primeiro plano. Em segundo plano, foi um produto que não teve uma boa aceitação da forma como foi apresentado. Eles utilizaram o slogan Black is Beautiful. E Black is Beautiful é o nome de um movimento de resistência afro, né, de pessoas negras. Então, intitular com o nome de um papel higiênico, o nome de um movimento negro, soa de forma muito agressiva, né? Então, a marca ela deveria ter pesquisado ali no Google antes se esse slogan ele já representava alguma coisa. E, coincidentemente, ele representava um movimento negro, então isso foi muito criticado, né, pelo público, pela sociedade, né, que hoje em dia é muito mais consciente em relação às causas sociais, nós não podemos fechar os olhos diante disso, né, hoje nós temos um país que mais de 50% das pessoas são negras no Brasil, né, que se reconhecem como pessoas negras. Aqui no Brasil nós também tivemos a miscigenação, então pessoas que são pardas, né, e que também têm origens, né, raízes familiares relacionadas à cultura africana. Então, isso foi muito ofensivo aqui no Brasil e teve uma repercussão estritamente negativa, tá? Então, eles retiraram o slogan do ar, pediram alteração, mudaram o slogan da campanha e ainda tentaram ali o produto por mais um tempo, mas ele não durou no mercado, né? E aí, o que o CEO disse, né? O Rui Haidar, que era o CEO da Santa, que é a empresa da Personal, ele disse que nós já investimos em produtos com cores intensas antes, mas nunca um conceito como esse. Estamos elevando o papel higiênico à ultra categoria, né? Acreditamos que o cuidado tem que estar nos detalhes e logo precisamos oferecer papéis higiênicos que se encaixam em ambientes e ocasiões especiais. Então, ele estava aqui muito positivo, né, com a ideia. A Marina Rui Barbosa, inclusive, ela foi a modelo da campanha, ela estava toda vestida com papel higiênico preto, deve ter imagens aí, vocês podem buscar. Mas esse é um grande exemplo de uma inovação que não deu certo. Então, mais uma vez, para a gente poder destruir, né, tudo aquilo que o material teórico traz de utopia e para a gente entender que a inovação, ela pode dar errado, principalmente se ela não for bem equacionada em relação às necessidades do público-alvo. Então, um aspecto tão simples foi pulado, né? E um produto que ele poderia ter sido ofertado em uma edição especial ou claro que a forma também como foi apresentado dentro da estratégia de marketing foi horrível, né, por conta dessa campanha. Então, eles já começaram mal, mas o produto, ele não teve uma boa aderência, ele não supriu a necessidade, talvez não tenha coberto o investimento ali feito para poder fazer todo o marketing, contratado a Marina Rui Barbosa, pintado todo o papel, enfim. Então, um exemplo de inovação que não deu certo para a gente poder entender o quanto esses fatores relacionados, né, à concepção de modelo de negócio precisam estar equacionados. E digo mais, pessoal, empresas grandes também falham na inequação desses fatores, para vocês entenderem a complexidade, né, que é delimitar isso. Então, é por isso que nós precisamos de equipes que tenham sinergias, né, em relação à proposta do que se oferece, para quem se oferece, como se oferece e qual necessidade isso atende. Então, isso precisa estar muito bem equacionado.
não só entre a autogestão, não só entre o diretor, né, o dono da empresa, mas as equipes que trabalham, né, dentro da empresa precisam ter essa concepção, porque isso vai ajudar a estabelecer, né, projetos e direcionamentos para a empresa que tenham a proposta de negócio da empresa como base, né, desses projetos e que direcionem ali as condições de como eles serão equacionados. Perfeito? Para a gente poder finalizar, eu deixei 2 atividades aqui complementares. Essa eu já tinha passado para vocês, que é a atividade de fixação de inovação, né? Então, para vocês ali fazerem a alocação em grupos, façam e na semana que vem me contem o resultado ou gravem o resultado aqui que eu consigo ver lá também. E essa segunda atividade também é um para casa. Todas são atividades formativas, tá, pessoal? Não valem nota e não são obrigatórias. Mas como eu sei que eu tenho uma turminha empenhada aqui, para quem quiser dar uma olhada, tentar fazer, eu vou ficar muito contente, me contem depois. Esse é um exercício de fixação sobre as matrizes de avaliação de multicritério, que nós conversamos na semana passada. Aí eu falei, vou trazer um exercício. Eu trouxe. Então, eu trouxe aqui alguns critérios, né? Estipulei a matriz, né? A associação aqui dos critérios dentro da escala, a matriz que vocês podem preencher de acordo com o seu próprio julgamento, tá? E a classificação, e depois para a gente refletir um pouquinho os resultados. Então, a ideia é realmente estimular vocês, né, a não deixarem o aprendizado, restrito aos momentos de aula e também a buscarem a se aprofundar um pouco mais no conteúdo, porque tem espaço para isso, o conteúdo é interessante, e aproveitar que vocês estão quentes, né, no tema e por dentro aqui dos principais tópicos. Então é isso, eu deixo esse momento finais para dúvidas, considerações, foi muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham gostado dos testes, né, e da nossa conversa, e na semana que vem a gente se encontra de novo, né, para a gente poder dar continuidade nas nossas aulas ao vivo. Certo, pessoal? Certíssimo. Muito obrigado, professor, pela aula de hoje. Tenha uma boa noite e uma boa semana. Para todos vocês, muito obrigada, principalmente pela participação, viu, pessoal? Estou gostando de ver essa turminha aqui muito participativa. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A sua dúvida, Graziellen, muito obrigada. Isso mesmo, a dúvida da Graziellen, né? Se tudo é empreendedorismo, tudo, vamos se dizer que no mundo dos negócios, né? Todas as empresas que nós vemos hoje, elas nasceram a partir de uma concepção de empreendedorismo, né? Uma ideia empreendedora. Então, sim, as empresas, ainda que sejam empresas de grande porte, né? Elas partem da iniciativa empreendedora para se consolidar no mercado. É claro que se a gente for pegar hoje as definições formais, a gente tem, por exemplo, os microempreendedores, né? Microempresas, tananã. Então, o empreendedorismo ele é mais voltado para a percepção de um modelo de negócio. Agora, existem classificações que vão determinar a estrutura do negócio, né? O tamanho da empresa, a quantidade de funcionários, a quantidade, os limites de faturamento, né? Que isso definem os termos que vão ser enquadrados, se é empresa de pequeno porte, se é uma microempresa, se é um microempreendedor, enfim, dentro das classificações normais que se pode registrar uma empresa. Então, isso varia, mas a concepção de negócio, de entender uma necessidade do mercado e se oferecer uma solução para ela parte dessa proposta empreendedora. Então, por essa ótica, a gente pode dizer que tudo é empreendedorismo, né? Mas é claro que existem essas outras formalizações, né, que levam em consideração o tamanho da empresa, a capacidade de faturamento, a dimensão da operação, o segmento do mercado, etc. Ficou claro? Mais alguma dúvida, aliás? Fiquem tranquilos, tá, pessoal? Não tenho pressa. Imagina. Então, tá bom. Então, eu vejo todos vocês na segunda-feira que vem. Um abraço, turma.
Oi!